Graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Tudo na bênção? Vamos lá para mais um dia, 52 dias para mudar a minha vida, crendo no poder de Deus para fazer nova todas as coisas. E nós estivemos meditando no dia anterior com relação ao mundo, a carne e o diabo, e nós falamos com relação ao mundo, e hoje nós vamos falar em relação à carne. E nós meditamos, falamos, estudamos com relação à concupiscência dos olhos, que é de fora para dentro, e a concupiscência da carne, ela é de dentro para fora. E aí nós vamos entender então como que isso acontece de uma maneira mais prática. Porque quando nós fomos criados, nós fomos gerados à imagem e semelhança de Deus. E viu Deus que tudo o que fez era bom. Deus nos fez exatamente a sua imagem e semelhança, então não tem como ser algo ruim. Era algo perfeito, maravilhoso. Até a entrada do pecado em Gênesis, narrada em Gênesis 3. Então Gênesis 3 coloca ali, traz como isso aconteceu. E após o pecado, nós temos uma natureza decaída, nós temos uma natureza que está sujeita à depravação total, distanciando-se de Deus cada vez mais. E ela vai apresentar alguns vícios. Paulo vai falar isso tanto em escrevendo aos Romanos, como escrevendo aos Coríntios, a carta à igreja de Éfeso, também Colossenses e também escrevendo a Timóteo. E assim como também, até mesmo se nós formos olhar algumas outras epístolas também, ele vai traçar essa relação. Mas a mais conhecida está em Gálatas 5, a partir do versículo 19, que é isso que eu quero ler para vocês aqui neste momento. Que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Meus queridos, nós vemos aqui uma lista apenas exemplificativa, não é uma lista taxativa que Paulo apresenta. Mas nós vamos poder aqui estudar até mesmo, de certa maneira, ele coloca aqui como se fosse com grupos, né? Aqui aqueles que estão relacionados à imoralidade, ele coloca aqui o adultério, a fornicação, a impureza. Aqueles que é relacionado a outros deuses, a falsos deuses, assim dizendo, que é justamente a idolatria e a feitiçaria. E aqueles que é relacionado, aqueles que estão ligados aos nossos relacionamentos interpessoais, né? Que aqui horizontalmente falando agora, que seria inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios. Veja que essa lista aqui é maior do que as demais apresentadas, porque se nós pegarmos aqui, por exemplo, glutonaria e bebedices, vai estar ligada à questão do excesso. E além daquilo que é possível, daquilo que é permitido. É algo que é permitido, mas quando nós ultrapassamos, nós entramos na bebedice e na glutonaria. Mas eu quero focar aqui com relação a essas outras que tomam maior espaço, que é ligada ao nosso relacionamento com o próximo. Veja que as obras da carne, boa parte dela advém disso e que gera maior problema no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana em relação aos irmãos, e que nós vamos ter problema, que vai ser inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, inveja, homicídio, todas essas aqui. E nós precisamos meditar, porque quando o salmista, no Salmo 51, ele vai falar justamente o que? Olha, em pecado eu fui gerado, em iniquidade fui gerado, em pecado eu nasci. Porque após a queda, com Adão, nós tivemos esse problema. Então, já no nosso nascimento, já na nossa geração, nós já estamos, infelizmente, sujeitos a essa natureza decaída. Mas nós precisamos buscar em Deus essa nova vida, de estarmos ligados ao Senhor, de estarmos vivendo no Senhor, estarmos vivendo, andando pelo Espírito. E qual é o maior perigo das obras da carne? Qual é o maior perigo que o mundo vai justamente trabalhar em conjunto para poder aflorar esses desejos da concupiscência da carne, para que nós venhamos nos distanciar do Senhor, para que nós venhamos a cada dia ter inimizade com o irmão, com o próximo. Qual é o grande perigo disso? Está no versículo 21, que diz assim: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O maior perigo disso aqui é justamente esse, de não herdar
o reino de Deus. E coisas semelhantes a essa, que Paulo não coloca, olha, só são essas daqui, só são as que estão escritas nas demais. Não. O que ele vai dizer é que qualquer situação que seja semelhante a essa, ainda que não esteja aqui especificada, mas se é uma conduta reprovável, se é uma conduta que está ligada à concupiscência da nossa carne, ela pode nos levar a isso, a não herdar o reino de Deus. E por isso nós precisamos o quê? Então, a cada dia mortificar a nossa carne com a leitura da palavra, mortificar a nossa carne por meio da oração, mortificar a nossa carne principalmente por meio de quê? Do jejum. O jejum mortifica a nossa carne. E nós vamos fortalecer o nosso espírito com a leitura da palavra e com as nossas orações, para sermos guiados pelo Espírito, para nós vivermos em Espírito e para nós andarmos em Espírito, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não recebemos apenas o próprio dom do Espírito ou os dons do Espírito Santo, mas nós recebemos também aqui o fruto do Espírito Santo. E esse fruto é manifesto de diversas formas, como diz aqui a partir do versículo 22. Por meio de quê? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, as suas paixão e a sua concupiscência. Então veja, quando nós estamos em Cristo, nós mortificamos a concupiscência da carne. Nós mortificamos as paixões deste mundo, porque nós passamos a desejar as coisas do alto. Nós passamos a desejar aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. Nós não estaríamos mais presos, nós não seremos escravos mais do pecado. Nós não estaremos mais escravos dessas questões, dessas obras, desses desejos da nossa carne. Quanto mais nós buscarmos do Senhor, menos nós vamos desejar dessas questões ligadas à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, à soberba da vida, porque o nosso coração estará cheio em Deus. Então isso é importantíssimo para que a gente não venha a ser prejudicado na nossa caminhada, que é o maior alvo, que é estarmos na Nova Jerusalém, estarmos com o Senhor. Sem contar que tais coisas trazem um prejuízo enorme à nossa vida. Traz um prejuízo enorme para você. Por quê? Muitas vezes você perde bons relacionamentos, você deixa de fazer bons networks, você deixa de ter uma rede de amigos, uma rede de apoio, por conta desses aqui que nós falamos, que é o nosso relacionamento horizontal. A pessoa não sabe se relacionar, a pessoa não sabe conviver com outras pessoas, mas não entende por quê, está justamente aqui. Então isso é importante, vencermos essa etapa, superarmos essa etapa, principalmente pelo primeiro ponto, para nós herdarmos o reino dos céus. E o segundo ponto, para nós termos uma vida transformada, nós não estarmos sujeitos às questões de adultério, de fornicação, impureza, lascívia, nós não estarmos sujeitos mais a questões de idolatria, feitiçaria, de inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices e glutonaria ou coisas semelhantes a essas, porque todas essas atrasam a nossa vida, atrasam a sua caminhada, atrasam o propósito que Deus tem para você. Então é necessário deixar tudo isso de lado para andar com o Senhor, para viver com o Senhor e viver uma nova vida, um novo tempo, uma nova estação, porque o Senhor deseja te levar a essa nova fase. Amém? Então Deus abençoe ricamente, tenha um excelente dia e fiquem na paz de Cristo Jesus.